Então tá bom. Não sei se tem mais alguém aí que recebeu o meu convite também, além dessas que eu citei. Pode ser que tenha, eu não tenho certeza. Mas Uhum. que Deus abençoe vocês. E um abraço para todos. Fiquem com Deus. Amém, Lili. Tchau, lindona. Ah, Anne, saudades, sua lindona. Beijo, Lili. Amo você. Ei, Marlene. Marlene é conhecida da Edilândia. É sim, Marlene Sim, é amiga sim, meu nossa. amigo. E a Isilda também, que a Isilda é do grupo lá da Cesiane, já Isso, ouviu o Edilândio já pregar tive o várias vezes privilégio, lá. já tive o prazer de. Pronto, pessoal, vou abrir o slide aí. Feliz sábado a todos. Eu vou precisar sair também, que eu tô no ensaio do grupo do Louvor e eu tô Feito. indo. Mas na próxima eu ficarei. Se Tá bom? Deus Boa quiser. noite. Prazerzão, tenha uma ótima noite. Pronto, vamos exibir aqui os nossos slides, como diz o velho deitado. Pronto. Já vai abrir. Prontinho, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Obrigada por estarem aí. Sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos fazer o que nós temos de costume para iniciar qualquer coisa na vida da gente que seria uma prática muito inteligente, que era orarmos. Eu vou orar agora no começo e alguém aí já vai se preparando para orar no final, viu? Ok? Então vamos orar? Amantíssimo Deus, Pai amado e Criador, obrigado, Senhor, por mais esse momento, porque Tu tens sido perfeito para conosco. Não sabemos os desígnios, não sabemos também o que o mal e o pecado têm reservado e têm feito para conosco e para com a humanidade. Mas sabemos que Tu estás esperando o momento exato para agir e muito em breve, Senhor, tudo isso vai passar. Obrigado pela Tua luz e bondade. Nos abre a mente e o coração para que esse momento seja perfeito diante de Ti e que possamos verdadeiramente aprender, Senhor, das coisas que vêm dos mais altos céus. Gratidão por tudo. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Bom, pessoal, vamos dar início aqui. Eu fiz a abertura com um dos textos que, para mim, ele é básico para a gente ter uma vivência inteligente, né, diante da espiritualidade e diante da própria sociedade, porque o texto, né, de Provérbios 1,7, ele diz aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E o bacana desse texto é que, mesmo que você não leve em conta a condição da sabedoria de Deus, mas quem despreza conhecimento é louco, né, de qualquer maneira. Então, quem busca conhecimento nas coisas do mundo vai encontrar muitos conhecimentos, vai ter muitos padrões científicos, etc, etc. Mas não tem sabedoria. A sabedoria, ela é única e exclusiva dos altos céus. A sabedoria, ela é algo que provém do próprio Deus. E aí o que seria, como é que eu posso discernir essa ideia da sabedoria e do conhecimento? Conhecimento é a habilidade que qualquer ser humano, em seu estágio normal, ele tem para entender as coisas, né? Sabedoria não. Sabedoria é uma forma especial de usar o conhecimento. E aí, como todas as coisas provêm de Deus, e eu diria todas as coisas no sentido positivo, porque Deus é amor, então se nós temos a condição, né, de ter conhecimento das coisas do mundo e a sabedoria que provém de Deus, a vida da gente não tem como dar errado, coisa nenhuma. Né? O provérbio nos ajuda a trabalhar em relação à família, à saúde, finanças. Né? É um dos livros mais usados por alguns coaches aí, que usam até de forma errada, né? Colocando a ideia de que esse princípio da riqueza de Deus está conectado diretamente a valores financeiros. E eles não estão errados, mas também não estão completamente corretos, porque quando se fala em riqueza, no sentido espiritual, não se abandona a ideia de se ter boas condições financeiras.
certo? É tolice achar que dinheiro é mal. O dinheiro é um mal. O mal está no uso indevido de qualquer coisa. Dinheiro é uma bênção, é uma bênção maravilhosa. Opa! Seja bem-vinda, Gislane. Prazer tê-la conosco, minha amiga. Então, o amor ao dinheiro é que é o grande problema. Porque aí quando você ama o dinheiro, você esquece de amar as pessoas, de amar a Deus e de ter uma vida, né, conectada com o que o dinheiro pode lhe proporcionar e não em função do dinheiro, né? Inclusive tem até um deus chamado Mamon, né, que é o deus do dinheiro, né? O deus do dinheiro do mal, né? Porque o dinheiro do bem, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas são abençoadas, o dinheiro que você paga as suas contas é abençoado, o dinheiro que você provém alimento para a sua família é abençoado. Então, é preciso ter cuidado para a gente estar discernindo, né, o que é realmente sabedoria e o que é conhecimento. Então, começando aqui, eu queria ver hoje quem vai fazer a leitura para nós. Como de costume, alguém faz a leitura e nós vamos trabalhando no comentário, ok? Bom, quem vai começar pode abrir o microfone. Só que tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito não, porque aí a gente perde tempo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Pronto. O que é interessante a gente analisar esse primeiro verso aqui? Porque Salomão escreveu mais 2 livros, né, bíblicos. E o interessante é quando nós fazemos o estudo do modelo, né, de escrita, você consegue encontrar muitas evidências nos livros que Salomão escreve. Quando ele coloca aqui provérbio de Salomão, filho do rei, né, de Israel, você vai entender aqui que esse livro ele não tem algumas dualidades como alguns livros que a Bíblia tem, que nós não temos certeza e convicção de quem é o seu autor. Então, mediante os estudos, tem alguns livros bíblicos que as pessoas têm uma ideia de que foi mas pode não ser. Então, esse livro ele não deixa dúvidas, como a grande maioria dos livros da Bíblia. Então, nós não sabemos exatamente alguns livros se o autor é um ou outro, mas mediante o aprofundamento, entendendo o período histórico, então a gente consegue, mas já esse livro não. Ele é muito claro, né, na sua introdução, ok? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Olha só, nós vamos ter 5 princípios aqui, e nós já temos 2 apresentados, né? Primeiro ele diz que para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras e a prudência. Esse conhecer, eu coloquei até entre aspas para colocar para vocês que esse conhecer, ele vem do hebraico, e a palavra original de conhecer aqui é a mesma palavra utilizada lá no livro de Mateus, quando diz que José não havia conhecido a Maria até Jesus ter nascido. É a mesma palavra utilizada em vários livros quando se fala em relação íntima ou relação sexual. Certo? Então, é um conhecimento de aprofundamento extremo. É um conhecimento que não é superficial, que é dado apenas aos casais e casados. Então, o termo conhecer aí, quando ele é feito a leitura na linguagem original, né, no livro de Mateus, é o mesmo quando diz que José não havia ainda tido relações com Maria até Jesus ter nascido. Então, esse conhecer aí, ele não é um conhecer superficial, é o conhecer de aprofundamento, de extremismo, ou seja, o máximo do conhecimento que alguém possa ter de alguém, ok? Ou de alguma coisa. Então, para conhecer, eu acho que o termo é oishio. E ele diz aqui, a sabedoria é
e a instrução, né? Para quê? Para se entender as palavras da prudência. Eu faço consultoria, dou treinamentos para empresa e tal, e há algum tempo atrás eu fiz um treinamento numa empresa que a gente estava com uma confusão danada, tinha muitos problemas de comunicação dentro da empresa. E aí, mediante o que a gente foi analisando, a gente descobriu que havia um problema de cognição. O que é isso? Pessoas que não entendem o que está sendo dito. Elas escutam uma coisa e interpretam de acordo com o que ela pensa e com o que ela acha. Isso é um problema muito sério. Isso é justamente a ausência de sabedoria. Então, quando nós colocávamos um processo de melhoria que exigia algum tipo de trabalho, para aquela pessoa o que nós estávamos fazendo era prejudicando a vida dela. Por quê? Porque ela não analisava o processo e olhava para aquilo como um problema. Então, quando ele diz aqui, para se entenderem as palavras da prudência, que é justamente a compreensão integral do que é dito e na forma mais profunda e mais real. Então, sem a sabedoria, o que nós escutamos apenas vai ser filtrado pelas nossas ignorâncias, pelas nossas ideias próprias, pelos nossos pontos de vista. Isso é muito perigoso, né? A Mandinha foi aluna minha e ela lembra que, às vezes, a gente estava debatendo uma determinada discussão e alguns dos nossos aprendentes, né, os alunos lá, na escola profissional, eles diziam: ah, professor, mas eu acho e eu penso. E aí podia até parecer grosseria, mas na realidade era uma forma de dizer para ele que o que a gente estava debatendo, estava discutindo, tinha cunho científico. E eu dizia para eles assim: olha, o que você pensa e o que você acha e nada é a mesma coisa, a menos que você tenha algo que comprove o que você acha e o que você pensa. Então, aqui mesmo, quando eu vou falar alguma coisa, ou alguém pergunta que eu não tenho conhecimento integral, eu disse: olha, pessoal, eu acho, eu penso e é o que eu acredito. E geralmente, quando eu uso esses termos, pode ter certeza, o que eu estou dizendo aqui é uma concepção pessoal, para mim, individualmente, né? E você vai procurar, vai aprofundar, porque eu não tenho certeza e convicção, como as muitas coisas que eu apresento para vocês, porque eu tenho um aprofundamento bíblico e histórico. Então, é muito importante começarmos a abrir a nossa mente para a sabedoria, até para ouvir as coisas e entender elas com prudência, justamente nos libertando dos pré-conceitos, nos libertando dos pontos de vista e dos achismos. Mas eu acho que isso é um absurdo, é algo assim terrível, né, que hoje rende muito nas redes sociais. Todo mundo agora é médico, todo mundo agora é psicólogo, todo mundo nunca estudou nada, nunca leu nada, mas está lá, dando opinião e querendo mudar as coisas pelos achismos, né? Então, eu acho muito interessante a gente entender isso aqui, porque a partir do momento em que a gente estudar Provérbios com profundidade, né, Deus vai abrir na nossa mente e no nosso coração esse entendimento, né, para compreender as coisas com prudência. Ok? Vamos avançar. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Pronto, aqui é um ponto também fabuloso, muito interessante, das 5 primeiras instruções, né, que são os 5 primeiros princípios do livro de Provérbios, né? Aqui ele diz que para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Olha que bacana. Primeiro, ele coloca que é para instrução e o entendimento, ou seja, a compreensão de algo que está sendo feito, dito, num processo bem mais profundo e real. Por quê? Porque é na justiça. Não é para a minha família, não é para o meu amigo, não é para os meus amigos, não é para X ou Y. É porque justiça não está ligada a uma condição própria. Justiça tem que ser para todos e de uma forma ampla. Depois ele coloca para o juízo, ou seja, quem não segue a justiça vai cair no juízo, seja dos homens, seja de Deus.
Né? Hoje um jovem me perguntou, Sadlândio, uma pessoa pode tirar a vida de alguém e fingir demência? Porque tem casos disso. Tem. E aí, eu digo, e aí que ele escapa da justiça, né, do juízo humano e terreno. Ele pode até escapar. Mas do juízo de Deus, não. E outra coisa que tem que ser puxada aqui, meus amados, é que quando ele fala de instrução e do entendimento, justiça e juízo, ele coloca aqui lei. Nós não podemos esquecer que Provérbios trabalha com dois grandes princípios. O princípio do temor a Deus e o princípio da justiça de Deus. E é impossível se falar de justiça sem regras e sem leis. Deus estabeleceu leis universais, estabeleceu leis específicas, estabeleceu leis de saúde, leis cerimoniais e leis morais. As leis cerimoniais foram abolidas na cruz. Então eu não preciso mais matar cordeirinho, nem levar aquelas ofertas que eram de aves, dependendo da condição financeira das pessoas. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu, e eu não posso mais, eu não devo mais tirar a vida de nenhum animalzinho, porque a vida daqueles animalzinhos nunca foram, como é que se diz, tiveram como resultado a minha salvação. A morte dos animaizinhos era uma didática, até um pouco forte e pesada, porque ela representava a morte de um inocente, que era justamente a de Cristo, que iria morrer para pagar pelos nossos pecados. Então, o princípio da justiça e do juízo e da equidade. Esse verso é tremendo, ele é poderoso, ok? Então, está ligada justamente aos princípios de Deus e ligada à sua lei e à sua justiça. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Engraçado que algumas pessoas, quando leem aqui, acham que é um dente bom, né? Porque tem um dente da gente que é chamado de siso, né? O dente siso aí. Mas não é não, viu? Então, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Siso vem de senso, né? A palavra original é bom senso. É a pessoa que analisa as coisas com mais equilíbrio, isento de preconceitos, buscando compreender o que tem por trás de cada uma, né, de cada uma coisa, buscando saber a essência, né, o princípio, para que as decisões, as falas, elas sejam coerentes, sejam inteligentes e sejam de acordo com o que é realmente verdade. Então, é senso, né? Então, para dar os simples, né, prudência, porque simples aqui não é uma coisa boa, ok? Simples nesse sentido aqui é aquelas pessoas que não crescem, que não evoluem, que não buscam mudança, e estão ali na simplicidade, que não é a simplicidade do simples positivo, é a simplicidade do simples que a gente chamaria de medíocre, de pobre, ok? Então esse é o simples, é por isso que ele diz, né, para dar aos simples prudência, porque esses simples que não têm entendimento agem de forma imprudente, de forma ignorante, de forma agressiva, Então esse simples aqui, meus amados, não é no sentido positivo, ok? E aos moços, que são jovens, que ainda não têm a habilidade de entender como é que o mundo funciona e vivem como os simples de forma impulsiva, dá bom senso, ok? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Bacana, né? Esse é o outro princípio. Eu não sei se é o quarto já ou é o quinto. Então, nós sabemos que sabedoria, né, diz que o inteligente aprende com os seus erros, né? E o sábio aprende com os erros dos outros. É por isso que os sábios sofrem menos, crescem mais rápido e são
estão mais à frente do que os inteligentes, né? Então, ele ouvirá e crescerá em conhecimento. Por quê? Diz que o tolo fala e o sábio escuta. E aí ele diz que o entendimento, né, com esse entendimento, ele vai adquirir o quê? Sábios conselhos. Ele vai parar para ouvir as pessoas mais espertas, mais inteligentes, mais vividas. E aí é a função, né, dos conselhos desse livro. Tem uma coisa interessante aqui, pessoal, é que o livro de Provérbios ele é textos muito pequenos e eles praticamente se isolam um do outro porque eles são muito factuais, são muito focados. E é por isso que ele é tão interessante, porque cada coisa que você escuta, como ele está num fator, né, de escrita praticamente isolado, não existe um contexto muito extenso, ele rapidamente se fortalece na nossa memória. Ok? Então, é um livro para a gente estar lendo de vez em quando e aprendendo com ele. Ok? Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Exatamente. Quanto mais você se aprofundar no livro de Provérbios, mais conhecimento você terá para fazer as interpretações, as palavras dos sábios e as suas proposições. Eu vou usar agora como exemplo o que meu amigo Kilmer, né, que está com o nome da Vanessa, que é a esposa dele, perguntou no início. Né, ele disse que uma pessoa, amiga dele, chegou para ele e disse que, segundo a própria Bíblia, nós poderíamos comer qualquer alimento. Então, o ato da leitura isolada e ele não entender que Jesus falava com os judeus que nem sequer tocava num porco, quanto mais comer, né? Então, naquele momento, Jesus não estava falando de alimentos como carne de porco, os camarões, não. Ele estava falando ali exatamente de que quando eles comiam o alimento lavando a mão apenas uma vez, ali não teria nenhum problema, porque a contaminação do qual os judeus falavam era o fato de Jesus ter andado entre os gentios e ao tocar, bater nele, ou ele abraçar, ele estaria contaminado. Jesus estaria contaminado e teria que se lavar 7 vezes para poder pegar no alimento. E Jesus diz ali que isso ali era hipocrisia, e a contaminação não viria daquela forma. Mas aí as pessoas, quando dizem que todo alimento é puro, tem gente tomando Coca-Cola, tomando café, bebendo todo tipo de refrigerante, bebida alcoólica, ainda vem a coxinha, vem os condimentados, os lácteos, e aí a gente sabe o que está acontecendo. O índice de câncer avançando, e aí acha que não contamina, e nem é considerado imundo pela Bíblia. Imagina, Então, quem estudar com profundidade, sempre pedindo a Deus e o Espírito Santo para lhe orientar, vai ter essas interpretações com mais clareza. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Legal. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Beleza, deixa eu voltar aqui a tela. Bom, vou destacar aqui, eu destaquei aqui a palavra temor e princípio, ok? Temor aí, quando você estuda a língua original, ele tem 2 sentidos. Ele tem um sentido de medo e tem um sentido de prudência, de respeito. Na maioria das vezes, quando Deus aparecia, ou um anjo de Deus aparecia, as pessoas ficavam apavoradas. Eu não sei se vocês, vendo nos filmes ou lendo os textos bíblicos, vocês percebem que toda vez que aparece ele diz, não temas. Não temas. Ou seja, a presença de algo que é além do nosso conhecimento normal, que está acima das nossas das condições naturais, assusta. Mas o sentido aqui não é o medo sem sentido. É o temor, porque o temor é um medo real.
E eu tiraria até a palavra medo, porque o medo está ligado à fraqueza emocional ou falta de conhecimento. Nesse sentido aqui, quando ele diz o temor do Senhor é o princípio, ele está dizendo o respeito às coisas de Deus, o respeito a Deus, né? Temer as coisas de Deus, é o princípio do conhecimento. E assim, particularmente eu posso até falar, tudo bem, minha amiga, a Marlene disse que vai precisar sair, está indo para a igreja, né? Tá tendo, minha esposa inclusive foi, está tendo a semana de oração. Bom, então veja só, quando eu falo em temor, nesse sentido, é justamente essa questão aí, né? É respeito. Eu creio que vocês já passaram por isso. Pessoas que você, quando chega próximo dela, você muda até o teu jeito, né? Você não brinca de qualquer jeito. Às vezes tem pessoas que chega na nossa casa, aí você, peraí, não, se eu vestir uma camisa, não, vou trocar essa roupa, né? Até isso, né? As pessoas que a gente tem esse respeito diferenciado, né? Nós mudamos o nosso comportamento estando próximas delas. E é isso que Deus quer. Não é que a gente tenha medo ou a gente mude, não. Esse temor ao Senhor, ele tem que ser 24 horas nas nossas vidas. Estou sozinho aqui e eu não vou fazer nada de errado porque eu temo ao Senhor. Eu sei que todo erro, mesmo que seja para ferir alguém, a pessoa mais ferida com as nossas ações é Deus. Quando Davi pecou ali, quando adulterou com Betseba, quando ele tirou a vida de Urias, quando ele fez um monte de coisa errada, e no momento de arrependimento ele não disse, eu pequei contra Urias, eu pequei contra Betseba, eu pequei contra os soldados que eu botei na frente de batalha e eles morreram. Ele não disse isso, ele disse, pequei contra meu Deus, contra o meu Deus somente. Naquele momento a impressão que você tem é que Davi ignorava o que ele havia feito com as pessoas. Não, sobre hipótese alguma. A questão é que as pessoas que ele tirou a vida, mediante a loucura que ele atravessou por um período, aquelas pessoas, elas não perderam as suas vidas. Muito pelo contrário. Essas pessoas, elas encontraram vida eterna. Porque quem morre por um princípio, Deus a ressuscitará. E ali não tem nada demais, não é problema nenhum. Então, essas pessoas vão ter uma recompensa eterna. O grande problema é pecar contra alguém que nos ama e é eterno. E é o único capaz de tirar ou nos dar vida. E essa vida em abundância. Então, esse temor ao Senhor tem essa base. O termo princípio aí é o mesmo usado lá em Gênesis e em outros textos bíblicos. Princípio de começo mesmo, de base, de estrutura. Então, se você quer ter base, estrutura e conhecimento, foca no que esse livro vai te ensinar. E eu creio que já está ensinando. Ok? E aí a outra parte, eu já até falei um pouquinho, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pode ter certeza. Um monte de gente que às vezes a gente vai conversar, até um exemplo aqui de alimentos, né? Esses dias eu conversava com uma determinada pessoa, e ela disse, bom, eu prefiro morrer do que deixar de comer as coisas que eu gosto. A gente tem tanta, assim, a felicidade da gente e tal. E eu fiquei assim pensando, puxa vida, é uma pessoa muito infeliz. Porque alguém que é feliz só é feliz enquanto come, é triste, viu? É uma vida de desgraça. É doloroso saber que alguém, ao deixar de comer algo, se torna infeliz. Eu abri mão de um monte de coisa e não mexeu em absolutamente nada na minha vida. Eu tenho o dia do lixão aqui, mas mesmo no dia do lixão eu não como determinadas coisas. Porque tem coisas que são extremas. O meu dia do lixão é uma pizza. Passa aí de 2, 3 meses. E eu vou dar um conselho para vocês, viu? Quando vocês começarem a entender o princípio de saúde e abrirem mão de alguns alimentos e estarem ali de vez em quando quebrando esse regime como eu faço. Eu saí agora há poucos dias com a minha família, ver um amigo de Juazeiro, o Jean, ele não está aqui hoje, e nós fomos comer uma pizza. Gente, quem come pizza todo final de semana não sabe o prazer de comer uma pizza, não.
Eu passo 2, 3 meses aí, às vezes passa até mais, mas quando a gente vai comer é algo assim fabuloso. Você não tem noção do prazer que é você comer uma coisa porque é delicioso. Hein? Não é hipocrisia dizer que não é gostoso. Agora, não é alimento, é comida. A gente tem que separar isso. E comida a gente quebra lá de vez em quando. E quanto mais distante um do outro, melhor. No dia seguinte você toma bastante água. E aí dá uma melhorada na saúde para equilibrar. E mais um tempinho depois você dá uma estragadazinha, mas de leve. Então não vejo problema nenhum. Ok? Sorvete. Sorvete eu tenho que... Está com quase mais de 8 meses que eu não tomo sorvete. Eu tomava também de vez em quando, mas quando eu vi o que ele é, aí eu disse, não, sabe? Vou para os lugares assim, tem sorvete, tem outra coisa lá, eu optei pela outra coisa, porque eu vi que é um negócio absurdamente absurdo. Né? Nunca mais vou tomar sorvete? Não, talvez eu tome. Mas agora, por enquanto, eu vou ser sincero. Eu vejo ali, eu começo a ver o que ele é de verdade, aí às vezes dá até embrulho no estômago, né? Até algumas vezes que eu vi, deu vontade, eu disse, não, agora não. E estou segurando e vou segurar um bom tempo. Talvez eu quebre, mas em pequena quantidade e não sei, né, se vale a pena o prazer na boca para o que ele causa no nosso corpo. Ok? Então, desprezar a sabedoria. E aí eu lembro que falava como é que é feita as salsichas, esses embutidos, e uma pessoa disse, não fale não, porque eu gosto muito e eu vou ficar com nojo. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Né? Fica muito claro aqui. Ok? Próximo. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe. Bom, aqui já está ligado a um dos mandamentos de Deus, né? Honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento, e o único mandamento que tem uma promessa. Né? Que Deus, nesse mandamento, Ele nos promete que teríamos vida longa e próspera se nós honrássemos e obedecêssemos aos nossos pais. Então, a dica aqui é boa, é imprescindível. Quem ignora os pais paga preços muito altos, e não é só na terra, vai pagar também, corre o risco de nem ter salvação, porque aquele que vai contra o mandamento de Deus está indo contra o próprio Deus. Então, não deixe o ensinamento da tua mãe. Pessoal, geralmente eu dou um timezinho quando eu abro um espaçozinho de um texto para outro. Eu queria saber se vocês teriam alguma pergunta diante do que já foi apresentado aqui. Pronto, a Marlene também foi para a igreja, né, saiu. A Isilda também, acho que essas aqui são todas de Minas Gerais. Pronto, podemos avançar, gente? Se tiver alguma coisa, abre o microfone ou escreve aí no chat rapidinho para a gente continuar. Bom, como ninguém se pronunciou, disseram que está tranquilo, então show de bola. Vamos dar continuidade aqui. Próximo. Porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Aqui ele está falando sobre todas essas ações. Eles vão brilhar em nós. E uma coisa, gente, que eu acho bacana é que eu conheço pessoas que eles buscam sabedoria. E é tão bom quando a gente se aproxima dessas pessoas. Elas têm algo especial. A gente gosta de estar perto delas. São pessoas tão afáveis, tão efetivas, tão amorosas. Né? Então é mais ou menos disso que ele está falando aqui. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair como agrados, não aceites. Prontinho. Aqui você vai ver uma sequência de coisas que o mal nos oferece. Aqui ele vai mostrar de uma forma mais dura, mais forte. Só que na realidade, por muitas vezes, o mal ele não vem com a aparência do mal. Ele vem como algo mais ou menos legal. Eu lembro que um grupo de amigos, a gente conversava sobre
lá a compra de um equipamento que você recebe sinal e você não precisa pagar as operadoras, né? Sky, os Premieres, aquele monte de coisa. E eles estavam se organizando para comprar um pacote, porque aí barateava e também barateava o frete, né? Eles iam comprar vários aparelhos juntos. E eu lembro que quando a gente aproximou-se do grupo, né? Estavam no site, aí um dos colegas disse: "Ei, aqui a Edline não topa não, né?" Aí eu ri, eu disse: "Que é isso, gente? Estão me excluindo?" Ele disse: "Não, é porque aqui a gente está comprando aqui o Sky Gato." Aí um disse lá: "Eu não acho que seja errado não, porque não sei o que e tal e tal." Eu disse: você pode até estar certo. Mas se eu tivesse gasto milhões para colocar equipamentos em um satélite, milhões para ter um prédio gigante, cheio de equipamentos e profissionais, eu não ia querer e não ia achar legal que alguém pegasse isso de forma indevida. Querendo ou não, isso é roubo. Certo? O que você pega de alguém que ele diz que você não deveria pegar, mesmo que é roubo. Eu estou tirando algo de alguém que para ele teve custos. Então, para mim, comprar um aparelho desses e ter um monte de canais aí de pessoas trabalhando que pagam e que tem funcionários e tal e tal e tal, isso para mim é desonesto. Ok? Pessoal, eu acho que o tempo está no limite. Pronto, nós estamos a 3 minutos. Nós vamos agora abrir o segundo chat. O segundo chat não, a segunda sala. Eu vou colocar o link aqui, ok? Só um segundinho. Vou colocar o link aqui para vocês. Vocês podem, quem quiser também, o link está lá no chat, no próprio no Whats, né, de vocês, quem recebeu. Eu vou colocar aqui no chat. Vocês podem clicar nele e já ir para a sala, tá bom? Vamos lá. 1 minuto e meio e a sala vai estar aberta. Menos de 1 minuto. Quando eu der o sinal, vocês podem partir para a sala. Pronto. Pronto, pessoal. Vocês podem partir para outra sala. Estou aguardando vocês por lá. Tão esperto, povo, viu? Não demorando mais não. Estão me ouvindo? Estamos sim. Hoje parece que deu certo, né? Ah, é porque eu saí, eu não entro mais direto. Eu Ah, saio e vou no link de novo. Perfeito, Fica perfeito. melhor. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos agora abrir aqui novamente a nossa tela. Estou com o sistema gravando e fica pesado. Aí ele fica. Eu estou usando 2 monitores, né? Tenho muitas janelas abertas. Eu vou até fechar esse ads aqui. Não vou usar ele mesmo agora. Fechar aqui o WhatsApp. Pronto. Aí dá até pra gente terminar. Falta pouquinha coisa. Pronto, né, pessoal? Já podemos dar continuidade. Sim, então vamos lá. Filho meu, né? Se os pecadores procurarem te atrair, né, não vai.
faz essa besteira não, né? Não aceite. E eu estava falando para você justamente dessa questão de que muita coisa que nós nos adaptamos e não mais enxergamos como desonesto. É triste, mas é verdade. Nós fazemos muitas coisas que estão fora dos padrões de honestidade, mas a gente está aí, bem tranquilo, achando que está de boa, né? Porque não é no seu bolso, não é. Opa, o Andinho está voltando aqui. Ok, tá ok. Perfeito, a gravação continua bem. Sim, então vamos lá. Dar continuidade aqui, pessoal. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Aqui a gente não precisa explicar, que eu já falei que ele vai mostrar o que os ímpios buscam, né? Pode prosseguir. Traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Ou seja, vamos destruí-los, né, integralmente. A gente sabe que algumas injustiças que a gente comete, a gente nem percebe, né? Eu estava ministrando uma palestra ontem, na Semana Pedagógica, numa escola, e lá tinha um ex-aluno meu, fiquei muito feliz, ele é um dos coordenadores, é do tempo da Amandinha aí, só que ele era do curso de mecânica. E durante a palestra a gente lembrava de algumas coisas, e eu falando para eles de que eu sempre colocava em sala de aula que muitos daqueles que estavam brincando durante os 3 anos eram criminosos e ladrões. E ele chegou e olhava para mim com os olhos desse tamanho e disse: assim, você não sabe a quantidade de pessoas que estão trabalhando para essa escola profissional. Ter comida, professores, projetores, salas de aula, limpeza. Tudo isso aqui é pago por pessoas, e muitas delas nunca nem entraram aqui e nunca vão entrar. Os seus filhos estão estudando em escolas ruins e eles não vão vir para cá porque eles não têm como vir para cá. Pessoas estão hoje cavando buraco, estão no meio do sol quente, estão espalhando asfalto quente com o sol queimando, estão sofrendo muito para que essa escola funcione, para que muitas coisas funcionem, e nós estamos jogando fora isso. Esse é um ato de desonestidade que não tem tamanho, isso é criminoso. Quando nós fazemos coisas, né, com o que é público, achando que é de qualquer jeito. É por isso que eu digo que tem 2 tipos de ladrões. Né? Opa, dona Cioneide, seja bem-vinda novamente. Aí eu digo que tem 2 tipos de ladrões, né? Que aí o pessoal até ri quando eu falo isso. Que tem um ladrão honesto e um ladrão desonesto. Aí você diz: Edilene, que história é essa de ladrão honesto? Eu digo: o ladrão que sai trocando tiro com a polícia, pulando o muro, fugindo, e ele vai lá e bota a cara, sabe, ele vai e faz o assalto, aquela coisa toda, ele está sendo bandido mesmo. Agora, um sujeito que senta numa cadeira, num birô, com gravata, né, como os muitos que estão em Brasília, gente, não dá para, sabe, como muitos juízes espalhados por aí, né, que dão sentenças porque são pagos, né, que condenam ou libertam porque recebem rios de dinheiro, né, deputados, todas as instâncias políticas, né, eu acho que é 10 vezes pior do que esses bandidos. Né, são criminosos que são imunes à justiça. Né, eles escapam. Né, eu digo que esses aí são os bandidos desonestos, né, porque o bandido que parte para o assalto e que está aí correndo e tal, ele é bandido mesmo. Esses outros não, eles são piores que os bandidos, né? Por isso que Deus diz, né? Sede quente ou frio, porque morno eu vomito. Tem muito mais chance de salvação esses bandidos que arriscam as vidas aí, fazendo as besteiras que eles fazem, do que esses pilantras, né, que se formam e vão tirar, né, o pão da boca de crianças, com muitas coisas, escândalos que a gente já viu espalhados por aí. Então, muitas vezes a gente está matando inocentes e não está sabendo, quando apoiamos esses pilantras, né, esses safados. Ok?
acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. É o que eles dizem, né? Pode continuar. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Né? Mas é interessante que eles dizem isso, mas quando qualquer coisa dá errado, eles matam, né? Como é que os traficantes, esse pessoal lidam um com o outro? São amigos acima de tudo, mas na hora que mexe com o dinheiro ou com alguma coisa dá errado, eles matam e da pior forma, né? Essa conversinha aí não funciona, não. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. E eu aqui vou até acrescentar algumas coisas que parecem bem simples, né? Grupo de pessoas que estão ali reunidas, pode ser 2, 3 ou mais, né? E ali falam da vida dos outros, né? Falam mal, sabe? Atiram pedras, aquela coisa toda. Esse é o grupo que a Bíblia chama de escarnecedores. Então, saiam desses grupos, fujam dessas pessoas, porque, certo? É triste, né? A vida de alguém que vive em função de falar mal e de viver de forma contrária às coisas, os princípios de Deus, né? Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ele está dando um conselho, ele explica para nós, né, chamando de filho, o privilégio que nós temos, Deus nos chamar de filho. Ele diz, não ande com essas pessoas, porque eles se apressam em derramar sangue. E eles não se importam com o tipo de sangue não, viu, gente? Na verdade, é útil entender-se a rede ante os olhos de qualquer água. Pois é inútil, né, estender rede ante os olhos de qualquer ave. É mais ou menos assim, você está querendo pegar ave com rede que é para peixe. Certo? É loucura. Você pode até pegar alguma coisa, mas não é do jeito certo, do jeito correto. Né? As aves usavam-se arapucas, né? E não redes. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e estreitam suas próprias vidas. É essa questão aqui. As pessoas que se envolvem com essas coisas erradas, né, eu já vi muitos casos de pessoas que mataram familiares, o filho, o pai, a mãe. Aqui nós tivemos um caso terrível, né? Um garoto isso tem alguns anos já, numa comunidade aqui próxima. Um garoto, se eu não me engano, ele não tinha nem 14 anos. Os bandidos vieram lá, atiraram nele, balearam a mãe, ele morreu, a mãe ficou baleada, né? Porque ele se envolveu com traficantes, né? Deu o que eles chamam, deu um cano neles, e eles foram bater na casa deles, né? Mataram o moleque e ainda balearam a mãe. Então, aí está. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Pois é. Eu acho que até dispensa comentar isso aqui, né, gente? O que ele coloca que põe a perder a alma dos que possuem, nesse sentido aqui, não é aquela visão subjetiva de uma alma, né, que o corpo morre e vai para o céu, para o inferno, não. Quando ele fala de alma aqui, ele fala do que você tem mais íntimo dentro de você, né, o que é mais profundo em sua vida, a ponto de você perder a humanidade. Né, põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. É interessante, viu? Quando você presta atenção ao que está sendo dito aqui, ele diz que em todos os lugares você pode encontrar conhecimento, né? Até lá fora, pelas ruas, né? É como se Deus estivesse levantando a sua voz em todos os lugares, mostrando para a gente, de um jeito ou de outro, como é que as coisas estão e como elas são.
Agora, por exemplo, vocês devem estar acompanhando aquela tragédia, né, daqueles morros caindo sobre as casas, as pessoas morrendo ali. E aí quando eu vi o homem dizer que era a terceira vez que acontecia, só que dessa vez ele perdeu a filha e a esposa, se eu não estou enganado. É a terceira vez já que acontece e tal e tal. O que é que faz? Eu sei, é pobreza, é miséria, isso ou aquilo. Talvez seja. Mas é estranho como o ser humano, né, sabendo que a sua casa, né, não está sobre a rocha, ou seja, não está firme, ele mantém-se ali. E eu não estou falando só dessas pessoas que às vezes por falta de conhecimento, é uma miserabilidade de vida mesmo, né? Não é só disso não, é de pessoas que se entrelaçaram com coisas que não vão levar para lugar nenhum. Né? Justamente essa sabedoria que se a gente observar, nós vamos encontrar isso, né? É como se Deus clamasse em todos os lugares, dizendo para a gente que nós deveríamos ir para os melhores lugares, procurarmos as melhores pessoas. E esses melhores lugares, não confundam, né? Os melhores lugares que eu falo são os lugares que estão isentos do mal, está isento de gente que é promíscua, é maldosa, é ruim, são tóxicas, né? Que é a expressão que se usa mais hoje. Nas esquinas movimentada ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Novamente reforçando, ou seja, nós encontramos sabedoria em tudo. O apóstolo Paulo, falando sobre quem não acreditava em Deus, né? Ele diz que bastava olhar para a natureza, bastava olhar para as coisas, e você não teria como não ver Deus. Né? Você vê uma borboleta, a expressão perfeita de Deus num insetozinho ali voador. Né? Uns desenhos assim tão incríveis. Você vê uma joaninha microscópica, mas Deus trabalhou nela com uma perfeição tão grande. Né? São perfeitas, são lindas. Né? Então, todo o universo, toda a natureza mostra a perfeita sabedoria de Deus. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? O primeiro simples ali, gente, é aquele que eu já havia falado no início para vocês, viu? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Nesse caso aqui, é o simples aquele que não evolui, que não cresce, que não sai de onde está. Né? É o medíocre. Né? Esse termo de simplicidade aí não é ligado ao simples no sentido bom, é ligado ao simples no sentido negativo. Aquele que é satisfeito com a pobreza, com a sujeira, com o medo, com a fraqueza, então está ali. Né? Nesse modelo de simplicidade. É por isso que ele diz, até quando? Continuais amando a simplicidade. E aí ele dá continuidade também com outras coisas negativas, né? Que são os escarnecedores, que eu acabei de falar agora para vocês, né? Que vivem falando mal dos outros, escarnecendo. E ele coloca, desejareis os escárnios, e vós insensatos, né? Odiareis o conhecimento. O insensato, ele é, igual eu falei para vocês agora há pouco, né? Nem estava falando sobre alimentações e dizendo como elas são de verdade. A pessoa pediu, não, prefiro não ouvir, deixa para lá. Ou seja, prefere morrer depois de ter determinados problemas de saúde por ignorância, né? Por odiar o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Gente, essa é uma promessa fantástica, viu? Deus está dizendo aqui, se você aceitar as repreensões dele, ou seja, seguir as suas leis, as suas regras, né? Amar o próximo como a você mesmo e buscá-lo acima de todas as coisas, ele diz que vai derramar sobre nós o Espírito, né? E fará conosco, né? Conhecer dele as palavras, ou seja, nós ouviremos do próprio Deus.
que é algo que a gente está ouvindo agora. Isso aqui é as palavras do próprio Deus, escritas há séculos e direcionadas para nós hoje, como se fossem escritas hoje, né? Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Pode continuar. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Podemos continuar, que está na mesma ideia aqui. Pode continuar. É porque é só uma sequência. Também de minha parte, eu me irei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Pronto, ele diz que por negligenciarem a vontade de Deus, por não ouvirem a voz dele, por abandonarem os seus caminhos, eles irão se perder. E ele diz: eu rirei da vossa perdição e zombarei, e em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Eu vou explicar logo, né? Como é que Deus, né, iria rir e zombar de quem está sofrendo? Amados, uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é que o texto bíblico, ele é inspirado. E a expressão utilizada aqui, ela não é a expressão real de Deus, porque Deus, ele se entristece quando vê os seus filhos se perdendo. Então, o que é colocado aqui, quando Salomão escreve, é uma condição que ele vê diante de pessoas que realmente abriram mão integralmente das coisas de Deus. E aí ele escreve mediante a forma que ele pensa, né? Do jeito que Deus sopra, que é inspirado, né? O termo inspirado é isso. Então, o modelo que ele escreve é Deus em sua soberania, posicionando-se de uma forma que não é comum a Deus, mas é uma linguagem que naquela época abriria temor no coração das pessoas. E aí você tem que entender que toda vez que Deus escreve, ele sempre permite, né, que os homens escrevam, ele sempre aceitou a condição da visão humana, porque ela estava ligada ao tempo. E quando alguém